Pode parecer impossível. Os especialistas disseram que o seu dinheiro se foi, mas Deus disse: eu virei e eu vou saquear o inimigo e te dar um novo começo em todas as áreas da sua vida. Alguém grite amém. Eu quero pedir para que vocês abram suas Bíblias nesta manhã no livro de 1 Coríntios, capítulo 11. E eu quero ministrar esta manhã e eu quero ministrar na próxima semana sobre o mesmo assunto. E é sobre um texto bíblico que, desde que fui salvo, sempre me incomodou. Porque quando nós lemos a Escritura, ela meio que dita o que a palavra de Deus diz. E assim, por anos, toda vez que eu uso isso, me incomoda um pouco. E então eu decidi que, eu acho que deve haver algo na Escritura que tem uma revelação que Deus quer nos dar nestes últimos dias. Jesus disse estas palavras, ele disse: você conhecerá a verdade e a verdade que você sabe vai te libertar. Agora, a palavra conhecer significa possuir. Não é só dizer que você sabe, mas quando você possui a verdade, quando essa verdade se torna uma revelação para você, a revelação desta verdade te libertará. Veja isso em João, capítulo 8, verso 32. Então Jesus disse aos judeus que creram nele: se você permanecer, se você viver na minha palavra, vocês serão meus discípulos de fato. E vocês conhecerão a verdade. Agora, quando você lê isso que o Senhor fala, quando vocês conhecerem, isso literalmente significa que você vai crescer em sabedoria. Você vai crescer em conhecimento. Nós sabemos que a Escritura diz que nós começamos com o leite da palavra, mas nós crescemos nela para que nós recebamos a carne da palavra. Sabe, uma coisa que eu amo sobre estudar a Bíblia e ler o que a palavra de Deus diz é que a palavra de Deus, a Bíblia, é uma palavra viva. Em outras palavras, quando nós éramos mais jovens no Senhor, nós víamos as coisas, e é uma grande verdade. Mas quanto mais velhos ficamos, essa palavra continua se tornando cada vez mais viva. E nós passamos do leite dessa palavra para a carne da palavra. Vocês conhecerão, é o processo de aprendizado da verdade. E a verdade irá te libertar. Agora, só uma observação. Quando eu estava preparando e estava trabalhando nisso, eu fiquei pensando que nós acabamos de celebrar a festa dos tabernáculos. E o dia seguinte à festa dos tabernáculos é chamado de Simchat Torah. Alguém sabe o que significa? Simchat Torah significa que a alegria da Torá, a alegria da palavra de Deus, a alegria da Bíblia. E eu me lembro de uma vez que o Scott e eu estávamos em uma caravana, mas eu acho que estávamos em Israel filmando, e nós estávamos voltando do Muro das Lamentações, e era o Simchat Torah. E enquanto nós estávamos subindo as escadas do Muro das Lamentações, alguns judeus nos agarraram, e eles tinham saído da sinagoga, eles estavam dançando, eles se levantaram e todos eles tinham grandes rolos de Torá e todos eles estavam dançando, eles nos agarraram e nos levaram para dançar e tudo mais. Vocês já viram isso? Eu tenho uma escultura no meu escritório da dança com a Torá e isso acontece no que é chamado de alegria da Torá. E, em outras palavras, a alegria da Bíblia. E a razão pela qual eles fazem isso é porque eles entendem de fato que a palavra de Deus é Deus. Sabe, nós sabemos que em João 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. E se você já foi a uma sinagoga, eles abrem um rolo da Torá, e eles começam a ler, e eles têm uma
ponteira de prata. Eles nem sequer tocam a Bíblia, a Torá, com as mãos. Quando nós trazemos a Torá para o Shabat, na sexta-feira à noite, nós trazemos e passamos com ela entre vocês, nós os ensinamos que você não deve tocar nela com a mão. Isso é um sinal de respeito, que você está respeitando a palavra de Deus, que você está honrando a palavra de Deus. Mas no Simchat Torá, eles pegam a Torá, pegam a palavra e eles envolvem os seus braços em torno dela e eles dançam. A razão disso é porque Deus disse que neste dia que nós celebramos a palavra viva de Deus, envolva os seus braços em torno de mim e dance comigo. Então este é um dia em que o mundo judaico e aqueles que entendem, nós dançamos com a palavra viva de Deus. Nós literalmente dançamos com Deus. E assim, quando Jesus diz, e ouvimos isso tantas vezes, vocês conhecerão a verdade, vocês terão um relacionamento íntimo com a verdade. E sabe, muito raramente quando eu estou estudando, eu pesquiso no dicionário Webster. Mas ontem à noite, quando eu estava escrevendo isso, e eu sei que isso significa em hebraico, mas eu peguei o dicionário Webster e significa a mesma coisa em hebraico. A palavra verdade significa a realidade de uma coisa ou um evento que é um fato. Agora, ouça no dicionário. Ou uma realidade espiritual. Então Deus diz, quando você conhecer a verdade, isto é... Olhe para mim. Esta é uma realidade espiritual. O que eu vou te ensinar hoje não é um conceito. O que eu vou te ensinar hoje, na próxima semana, é uma realidade espiritual que nós podemos levar ao trono de Deus. E eu acredito que isto é uma revelação para estes últimos dias. E na loucura que está sendo, na loucura que o mundo está ficando, na loucura que o nosso governo está ficando, nesta loucura que são todas essas leis que querem aprovar, eu acredito 1000% que nós vamos subir como a noiva gloriosa, sem mancha, sem mácula. Nós vamos subir como a noiva poderosa e muito poderosa. E deixe-me dizer algo a você, vá votar. Amém? Vocês precisam parar o que esses caras querem aprovar. Vá votar. Mas o que Deus está dizendo aqui hoje, eu acredito que é uma realidade espiritual do fim dos tempos. Verdade, é uma verdade espiritual. Vocês conhecerão, quando você tomar posse disso, isso libera uma realidade espiritual. Então ele diz, e isso te libertará. A palavra hebraica para livre significa uma liberdade para viver a vida. Deixe-me dizer isso novamente. Se você receber esta verdade, se você disser, Deus, isto que o pastor está dizendo hoje é de fato uma verdade para mim. Isso te trará a liberdade para viver a vida. Se eu te perguntasse por que Jesus veio, a maioria de nós diria que ele veio para morrer por nossos pecados, e é absolutamente verdade, para que nós possamos fazer do céu nossa casa. Mas o que Jesus disse? Ele disse, eu vim para te dar uma vida mais que abundante. E eu acredito que a vida abundante, de grande forma, tem a ver com a revelação desta escritura que eu vou te dar hoje. Leia comigo em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que eu também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na mesma noite em que ele foi traído, tomou o pão e quando ele deu graças, ele o partiu e disse, comei, este é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Agora, eu uso essa escritura, eu estou no ministério, eu acho que estou no ministério já há 45 anos. E quantas vezes nós recebemos a ceia do Senhor e usamos e citamos isso e tentamos explicar isso. Mas toda vez que eu leio esta palavra, Jesus disse, este é o meu corpo que é partido por vós. Isto me incomoda porque isso é contrário ao que as Escrituras nos dizem sobre Jesus.
Veja João 19, se puder, coloque no telão. João 19, versículo 28. Agora, o que nós precisamos entender é: Jesus não falava o nosso idioma. Vamos lá. Meu Salvador. O Vince Lombardi disse ao seu time de futebol: esta é uma bola de futebol. Agora, isto é o básico. Jesus não falava o nosso idioma. Por quanto tempo eu preciso estar com vocês? Jesus não falava o nosso idioma. Jesus não falava o latim. Jesus não falava o grego. Agora, sabe, eu estava assistindo um rapaz na TV, uma pregação. Eu amo assistir pregações quando estávamos nos preparando para vir à igreja. E ele disse, um pregador disse, no grego isso e no grego aquilo. E isso é ótimo, nós podemos pregar algumas coisas legais no grego. Mas Jesus não falava grego. Jesus falava aramaico ocidental, o que é uma forma de hebraico antigo. Você está bem? Então, quando nós lemos a Bíblia, está tudo bem? Várias palavras na Bíblia foram mudadas. Bem, como por exemplo, eu vou dar só um exemplo aqui para vocês. Quando Jesus estava pendurado na cruz e você lê a Escritura e diz que Jesus falou, Eli, Eli, lama sabachthani. E então logo depois falou que isto é traduzido. Agora, por que diz Eli, Eli, lama sabachthani, que é traduzido como meu Deus, por que me abandonou? Porque ninguém sabia o que ele tinha dito. Eu geralmente vou para o lado presbiteriano, mas vocês batistas não estão indo muito bem também. Isso era uma coisa muito comum na época, quando a igreja estava começando. Nós não sabemos o que isso significa, então vamos interpretar. E isso é o que nós achamos que significa. E eu vou te mostrar o que realmente significa na Páscoa. Mas não há palavra em nenhum idioma para sabachthani. Essa palavra não... Boa noite a todos, obrigado por vir. Essa palavra não existe. É uma palavra inventada. E a revelação do que Jesus estava dizendo é por isso que eles dizem, nós não sabemos o que ele está dizendo. Estamos interpretando, estamos supondo que foi isso que ele disse. Então, quando você lê no português, vocês estão bem? Nos últimos dias, nós vamos possuir a verdade. E essa verdade que nós possuirmos trará a liberdade da revelação desta palavra. Amém? Agora, este é o meu trabalho, é o que eu faço. Nós somos um tipo diferente de igreja. O meu trabalho nestes últimos dias, é aprofundar. Sabe, as escrituras dizem as nossas tradições religiosas que elas anulam a palavra de Deus. Então, muitas vezes, porque ninguém nos ensinou a ler isto e a dizer isso que está falando. Quando eu era criança e eu ia de vez em quando a uma igreja com um amigo meu e eles falavam em latim. Então você fica sentado lá e o cara falando em latim. E eu perguntei ao meu amigo por que eles fazem isso. Ele disse, porque somos inteligentes para saber o que significa. Então eles podem dizer que significa qualquer coisa. E é isso que acontece com a palavra de Deus. Mas nos últimos dias, nossos olhos vão ser abertos. E vamos começar a entender o que Jesus, que falava hebreu aramaico ocidental, estava nos ensinando. E quando nós aprendermos esta verdade nos trará uma liberdade para viver a vida mais que abundante, como nunca vivemos antes, ok? Então aqui nós lemos, e todo mundo faz isso quando nós recebemos a ceia, que foi a Páscoa. Todo mundo sabe disso, certo? Eles tomavam a Páscoa e eles estavam fazendo a Páscoa. E em português diz, este é o meu corpo, que é partido por vós. O problema está em João 19.
Olhando para o versículo 28, o Senhor diz: depois disso, Jesus, sabendo que todas as coisas tinham sido cumpridas, para que as Escrituras pudessem ser cumpridas, disse: eu tenho sede. E agora um vaso cheio de vinagre estava lá. E eles molharam uma esponja com vinagre, a colocaram em um isopo e a colocaram em sua boca. Assim, quando Jesus recebeu o vinagre, ele disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, ele entregou o seu espírito. Visto que aquele era o dia da preparação para que o corpo não permanecesse na cruz no sábado, pois esse sábado era o dia santo, os judeus pediram a Pilatos para que as pernas deles pudessem ser quebradas, para que eles pudessem ser retirados. Então os soldados vieram e quebraram as pernas do primeiro e do outro, que foram crucificados com ele, crucificados com Jesus. E quando eles chegaram em Jesus e viram que ele já estava morto, eles não quebraram as suas pernas. Mas um dos soldados perfurou seu lado com uma lança, e imediatamente sangue e água saíram. E aquele que viu também testificou, e seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que ele está dizendo a verdade, para que você possa crer que essas coisas foram feitas para que a Escritura fosse cumprida. Nenhum de seus ossos serão quebrados. Eu estou dizendo a verdade? Então, quando olhamos para a crucificação de Jesus, nós vemos a Páscoa, porque Jesus, isso acontece na época da Páscoa. Jesus foi o Cordeiro Pascal. Quando eles matavam o Cordeiro Pascal, se você olhar no livro de Êxodo, eles matavam o Cordeiro Pascal, eles tomavam o sangue desse cordeiro e eles mergulhavam o isopo naquele sangue e passavam o isopo nos umbrais das portas das casas, para que quando o anjo da morte ou o anjo destruidor passasse por lá, onde ele visse o sangue daquele cordeiro, ele passaria direto daqueles que estavam nas casas. Agora, na próxima semana, nós vamos falar sobre quebrar todos os espíritos nestes últimos dias que te atacam. Mas isso tudo é um símbolo de Jesus sendo o Cordeiro Pascal. Se você ler Êxodo, e nós teremos tempo para ler nesta manhã, quando você ler Êxodo, você verá que quando eles pegavam o cordeiro e assavam o cordeiro e comiam o cordeiro, eles eram instruídos para que nenhum osso daquele cordeiro fosse quebrado. E quando Jesus estava pendurado na cruz, e eles precisavam tirá-los da cruz porque o Shabat estava chegando, porque a antiga sabedoria judaica diz que se alguém fizesse algo de fato tão ruim para ser crucificado, se eles ainda estivessem na cruz, quando o Shabat chegasse, qualquer que fosse a maldição que estivesse sobre eles, cairia sobre o povo. E assim eles precisavam tirar os dois ladrões e eles não estavam mortos. Então eles quebraram as pernas deles para que eles não pudessem se sustentar. Mas quando eles chegaram em Jesus, eles disseram que ele já estava morto. E por isso eles não quebraram as pernas dele, para que a Escritura fosse cumprida de seu corpo não seria quebrado. Então, quando Jesus disse: "Este é o meu corpo, que é partido por vós", eu sempre li isso e eu pensava: Deus, eu entendo, sabe? Nós tomamos isso como se, sabe, ele foi chicoteado na cruz, foi colocado na cruz, ele foi chicoteado e por suas pisaduras nós fomos sarados e nós usamos isso. Mas o Senhor começou a lidar comigo e ele disse: há um segredo aqui. E então eu comecei a estudar e eu voltei para a língua original e, sabe, eu percebi que quando nós tomamos posse dessa verdade, esta verdade trará a todos nós aqui uma liberdade para o fim dos tempos, porque Deus está se preparando para fazer coisas em nossas vidas que o mundo nunca viu antes.
E eu estou ficando sem tempo, eu não tenho tempo para te dizer o que é. A palavra partir, este é o meu corpo que é partido por vós. A palavra partir, se você for para o grego, é a palavra excelson. E literalmente significa ser quebrado, quebrar. Mas, como eu disse, Jesus não falava grego, ele falava aramaico ocidental, uma forma antiga de hebraico. Então, quando você vai para o hebraico antigo ou no grego, a palavra que ele usa aqui não é excelson, mas é a palavra gatsa, que pode significar ser quebrado, mas normalmente é usada para ser raspado. O que você tem que entender é que Jesus era um judeu falando com judeus que entendiam coisas que, ao final dos tempos, quando os nossos olhos forem abertos, os gentios entenderão. Então, quando Jesus disse, este é o meu corpo, que foi gatsa, que foi raspado por você, ele está falando sobre um milagre que todo judeu entendia. Mas nós vamos ler na próxima semana, mas eu vou te dar uma escritura, Levítico 14:41. Quando o sacerdote ouviu falar da lepra, uma maldição que estava em uma casa, eles iam para essa casa e eles raspavam aquele gesso daquela casa para que aquela maldição não se espalhasse e, eventualmente, seria removida. Então, o gesso é semelhante à pele da parede. Agora, nós sabemos que por suas pisaduras nós fomos sarados. Mas quando você lê a descrição de Jesus no tronco de chicoteamento, quando eles o chicotearam, aquelas farpas cavavam a carne dele e essas farpas literalmente arrancaram a carne dele. Literalmente, não apenas deixava a marca, mas cavava em sua carne e essa carne foi literalmente arrancada. A pele dele foi arrancada. E assim, quando Jesus disse, este é o meu corpo que foi descascado, ou raspado por você, nós entendemos, por suas pisaduras, nós fomos sarados. Mas há um significado mais profundo do que isso. Significa, eu vou entrar, e o que quer que o inimigo esteja tentando fazer, eu vou descascar isto, e vou remover isto, para que você possa ter vida, e a vida mais que abundante. Alguém diga amém. Nós vamos falar dessa parte da maldição na próxima semana, mas deixe-me terminar com isso. Por suas pisaduras nós fomos sarados. Nós sabemos que a palavra cura em hebraico é rafá. E a palavra cura significa cura física, sim. Deus deu a Lion um milagre de cura física. Deus deu a Tis um milagre de cura física também. Mas a palavra rafá, não só quando Jesus disse pela minha pele sendo descascada, você é curado. Sabe, não é uma cura física apenas, mas é mais do que uma cura física. É uma cura física, mas também é uma cura espiritual, ao mesmo tempo. Agora, ouça isso. Em Salmos ele diz, eu vou encerrar com isso, porque nós vamos orar. Em Salmos ele diz, ele enviou a palavra. Agora lembre-se, a palavra é Deus e é a presença viva de Deus. Quando nós sabemos o que é essa palavra, quando possuímos essa palavra, esta palavra nos dá liberdade. Eu vim para te dar vida e vida em abundância. Eu vim para descascar qualquer coisa que o diabo está tentando trazer. Eu vim para remover isto. Eu vim para te purificar disso. Eu vim para te dar vida e a vida mais que abundante. Nós podemos ter uma boa vida agora, mas ouça profeticamente, quando o Messias vier, e eu acredito que estamos mais perto da vinda do Messias do que nós imaginamos, nós não vamos subir mancando, nós não vamos subir machucado, ferido e humilhado, nós vamos subir como mais que vencedores, vamos subir para onde a bênção de Deus é tão forte em você, que todo mundo te chamará de abençoado.
e vão querer saber por que, neste mundo louco, você está sendo abençoado em todas as áreas da sua vida. E nós podemos dizer, porque Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador. Mas Ele fez mais do que isso. Ele descascou aquele ataque do inimigo e eu estou vivendo uma nova vida e um novo começo. Agora, deixe-me colocar um pensamento aqui. A pele, sua pele, é a única parte do seu corpo que está constantemente sendo renovada. E eu li algo uma vez sobre como a sua pele, sua pele cai à noite, e eu nunca fiquei confortável em um quarto de hotel desde então. Eu quero pegar uma daquelas luzes azuis e dizer, oh meu Deus! Ele veio para nos dar a vida e a vida mais que abundante. Ouça isso. Ele enviou sua palavra e ele os curou em todas as áreas. Curou seus corpos, curou suas casas, curou seus casamentos, curou suas famílias, curou suas finanças. Vamos lá, pessoal. Eu estou trabalhando muito duro aqui. Ele enviou sua palavra. Quando nós tomamos posse dessa palavra, a palavra liberta e nos dá liberdade. E eu sei que você está ouvindo, mas ouça bem. Nós podemos estar neste mundo, mas não somos deste mundo. Eu não sei o que está acontecendo no Salão Oval, mas eu sei o que aconteceu na cruz. Eu não sei o que está acontecendo no Congresso, mas eu sei o que está acontecendo no trono. E a Bíblia diz que Ele está enviando sua palavra, veja isso, e os curou, veja só, e os livrou da destruição. Os libertou da destruição. Ouça o que diz em uma outra tradução, da destruição, arrebatando das portas da morte. Agora, isso talvez é semelhante à sentença de morte que nós recebemos com Lion. Isso talvez seja como a sentença de morte que recebemos com Atis, e Deus enviou sua palavra, e nós tomamos posse dela, porque a palavra de Deus é Deus. É por isso que no Simchat Torah, Deus diz, venha e dance comigo. Eu quero declarar para você, venha e dance com Deus hoje, porque a palavra dele não é uma palavra logos, é uma palavra rema, é uma palavra viva para cada um de nós hoje. Alguém grite amém. Os arrebatou das portas da morte. Eu não vou te dizer quem é, mas eu vou contar uma história que eu escutei hoje, de que alguém que é um empresário na igreja foi fraudado. Eles hackearam os e-mails dele e alguém de fora da empresa roubou $625 mil na semana passada. E então eles começaram a orar e soar o chofar e aclamar o nome do Senhor. E os bancos disseram, eu ouvi isso hoje de manhã. Os bancos disseram a ele, acabou, não há como recuperar. Você pode até tentar, mas aconteceu há 4 dias. Foi um golpe, não tem jeito. Você tomou um golpe. E então eles tentaram e o banco disse, quando isso acontece, acabou. Eles fazem tudo na hora e já tem 4 dias. Mas eles começaram a ligar para a família e começaram a clamar o nome do Senhor, amarrando o diabo, e de repente aquele dinheiro sai da conta da fraude, onde estava há 4 dias, e foi devolvido para a conta dele. Deus os arrebatou. Vamos lá. Vocês ouviram o que eu disse? Vocês estão ouvindo o que eu estou dizendo? Deus vai te arrebatar das garras do inimigo, e talvez seja o seu casamento, talvez seja seus filhos, pode parecer impossível. Os especialistas disseram, seu dinheiro foi, mas Deus disse, eu virei e eu vou devolver. Obrigado por se juntar a nós na transmissão de hoje com o pastor Larry Huck. O pastor Larry trouxe muitas revelações de mudança de vida para o corpo de Cristo, incluindo ensinamentos sobre quebra de maldições familiares e os 7 lugares em que Jesus derramou seu sangue. Mas talvez a revelação mais extraordinária seja seu ensinamento sobre a restauração das raízes judaicas do cristianismo e a permanência com Israel. Convidamos você a conhecer mais sobre o nosso ministério visitando nosso site em larryhuckbrasil.com e nosso canal no Larry Huck Brasil no YouTube. Oferecemos muitos recursos gratuitos em português que irão enriquecer sua caminhada com o Senhor e prepará-lo para viver uma vida vitoriosa e próspera.
Você também pode contribuir com o nosso ministério em larryhuckbrasil.com. Sua oferta, seja grande ou pequena, abençoará Israel. Temos muitas ações especiais que estão literalmente salvando vidas e cumprindo a profecia bíblica do fim dos tempos, incluindo patrocinar Aliá, alimentar os sobreviventes do Holocausto, comprar ambulâncias e muito mais.